Oi, meu nome é Jorge Cruz, eu sou professor de matemática e essa é a parte 3 dos vídeos que dão início à geometria analítica. Bom, aqui na parte 3, se você ainda não viu a parte 1 e a parte 2, eu sugiro que você veja, porque vai ser preciso, né, das informações que a gente viu na parte 1, onde eu defini o que era um plano cartesiano, que é o nosso plano de estudo aqui da geometria analítica. Sem o plano cartesiano a gente não faz nada. Ensinei também como é que você faz a marcação de um ponto no plano cartesiano. E depois a parte 2, onde eu mostrei para vocês como é que a gente calcula a distância entre dois pontos. Então, sem essas informações que eu dei na parte 1 e na parte 2, vai ficar um pouco trabalhoso de você entender, né? Vai ficar difícil de você entender o que eu vou falar aqui. Essa questão é que eu não estou com a questão, só estou com as informações, mas essa questão que a gente vai resolver é uma questão do Enem, acredito eu que seja de 2016, e diz o seguinte, eu vou ler o enunciado para vocês. Nos últimos anos, a televisão tem passado por uma verdadeira revolução, em termos de qualidade de imagem, som e interatividade com o telespectador. Essa transformação se deve à conversão do sinal analógico para o sinal digital. Entretanto, muitas cidades ainda não contam com essa nova tecnologia. Buscando levar esses benefícios a 3 cidades, uma emissora de televisão pretende construir uma nova torre de transmissão que envie sinais às antenas A, B e C. Então, as antenas A, B e C, já existentes nessas cidades. A localização das antenas estão representadas no plano cartesiano. Está aqui o plano cartesiano, é esse aqui, beleza? Aqui é a localização do ponto A, do ponto B, do ponto C, que já são torres pré-existentes. A torre, a nova, né, deve estar situada em um local equidistante das 3 antenas. Veja só, essa palavra equidistante ela é muito importante porque ela nos dá essa informação. A informação de que a distância da antena A até a torre é igual à distância da antena B até a torre, que é igual à distância da antena C até a torre. Ou seja, ela tem que estar numa localização em que a distância da torre que eu vou construir para o A tem que ser igual para o C e tem que ser igual para o B. Equidistante. Guarde essa palavra porque a gente vai ver muito ela aqui dentro da geometria analítica, porque faz relação com a distância, né? Equidistante significa igualdade de distâncias. A pergunta é o seguinte: o local adequado para a construção dessa torre corresponde ao ponto de coordenadas. Aí ele dá algumas opções. E dentre elas a gente vai tentar determinar aqui qual seria a posição correta de se colocar a torre de forma que ela fique na mesma distância de todas as 3 que já foram dadas. Bom, o primeiro passo que você vai ter que saber é o posicionamento. Você vai ter que saber identificar a posição de cada um desses pontos. Ou seja, você vai ter que identificar o par ordenado, a coordenada x, a coordenada y. Veja só, o A ele é 30 e 20. O B ele é 70 e 20. E o C ele é 60 e 50, certo? Obviamente a torre vai estar por aqui, mas eu preciso de uma certeza aqui de qual valor eu vou ter para x e vou ter para y. Para isso, a gente vai usar essas 3 informações, né? Essas duas igualdades, essa informação aqui, onde eu tenho duas igualdades, e usando essas duas igualdades, essa aqui e essa aqui, a gente vai determinar duas equações, onde a gente vai poder resolver e determinar os valores do x da torre e do y da torre, certo? O que eu quero é que essa torre bem aqui, eu determine o x da torre e o y da torre, tudo bem? Então vamos lá. Primeiro passo. Primeiro passo. Eu vou usar essa parte da igualdade, um momentinho. Essa primeira aqui, certo?
usando a fórmula que a gente tem lá, né, da variação do x ao quadrado mais a variação do y ao quadrado dentro de uma raiz, né? No caso, a distância do ponto A ao ponto B é igual, isso aqui é genérico, viu, gente? A raiz quadrada de x do B menos x do A elevado ao quadrado mais y do B menos y do A, toda vez o tamanho da raiz fica menor, elevado ao quadrado. Então, essa é a fórmula que a gente vai usar. Guardem ela aí no coraçãozinho de vocês, porque ela vai ser importantíssima em todos os momentos da geometria analítica. Todo canto você vai ter que determinar essa distância entre dois pontos. Então, essa fórmula vai ser muito usável, usual, né? Bora lá. Então, fazendo aqui a primeira parte da equação, nós teremos que a distância de A até T é igual à distância de B até T, certo? Vamos escrever isso dentro da fórmula, tudo bem? Vai ficar bem simples, ó. Perdoem aí os cachorros, é porque aqui não para de ter zoado, não. Vou fazer o seguinte: x do A menos x do T elevado ao quadrado mais y do A menos y do T, e toda vez a raiz fica menor, elevado ao quadrado, tem que ser igual a raiz quadrada, não vou finalizar, vou deixar ver para o tamanho que fica, x do B menos x do T ao quadrado mais y do B menos y do T elevado ao quadrado, certo? Deixa eu ver se está dando para ver aqui. Tá, tudo bem. Eu vou substituir os valores do x do A, que eu conheço, do y do A, do x do B e do y do B. Eu conheço. Aqui, ó, 30 e 20, 70 e 20, certo? Então, vou colocar mais aqui embaixo e já passo lá para cima. Então, vai ficar o seguinte: x do A, 30, menos x do T, que eu quero descobrir, mais y do A, cadê o y? 20, menos y do T ao quadrado, igual a raiz quadrada de x do B, 70, menos x do T, que eu quero descobrir, mais y do B, é 20, menos y do T, que eu quero descobrir. Olha que legal, vejam só. Sem querer querendo, a gente acabou, pelo fato do A e do B ter o mesmo y, né? A gente acaba que vai ter essa parte igual aqui, o que vai nos ajudar, em um futuro bem próximo, a fazer um cancelamento. Primeiro passo, você tem que relembrar lá o 9º ano, quando você aprendeu a resolver equações irracionais, onde tinha raiz de um lado e raiz do outro. Basicamente, o que acontece? Eu vou elevar ao quadrado de um lado e vou elevar ao quadrado do outro. Se eu faço a mesma operação nos lados, nos dois membros da equação, essa operação não vai influir no resultado. O que ela vai fazer é modificar o formato que você está vendo a equação. Então, quando eu elevar aqui ao quadrado e desse lado ao quadrado também, as duas raízes vão sumir. Basicamente, é a lei do cancelamento acontecendo. Então, eu vou passar para cá. Me perdoem aí a bagunça, se ficar um pouco bagunçado, mas a questão é grande e a folha é pequena. Então, vai ficar o quê? 30 menos x do t elevado ao quadrado mais 20 menos y do t elevado ao quadrado igual a 70 menos x do t ao quadrado mais 20 menos y do t ao quadrado. Olha que legal. Esse aqui vai embora com esse agora, certo? Então, eu vou ter essa potência, né, quadrado da diferença, e aqui também outro quadrado da diferença.
O interessante é que você saiba resolver um quadrado da diferença, né? Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Se você não sabe, isso aí é assunto de 8º ano. Mas, se mesmo assim você não sabe, você pode multiplicar 30 menos x do t vezes 30 menos x do t, e você vai fazer a distribuição multiplicativa, né? Procura aí, deve ter um livro do conteúdozinho desse aí na internet. Por enquanto eu ainda não tive tempo de fazer os vídeos sobre esse tipo de revisão. Mas eu espero que você compreenda que eu vou usar aqui a fórmula do quadrado da diferença, né? Quadrado do primeiro, já vou um pouco mais direto. Quadrado do primeiro, o primeiro é 30, então fica 900. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então, aliás, menos, porque a fórmula pede menos, né? Quadrado da diferença. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes 30 dá 60, vezes x do t, né, no caso, mais o quadrado do segundo, x do t elevado ao quadrado. Do outro lado, eu também vou ter que desenvolver esse quadrado da diferença. Então, é quadrado do primeiro, 70 ao quadrado dá 4.900, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então dá 140, x do t, e mais x do t elevado ao quadrado. Novamente, pela lei do cancelamento, eu vou conseguir cancelar o x do t ao quadrado, e eu vou ficar somente com essa parte da expressão, onde eu tenho 900 menos 60x igual a 4.900 menos 140x. Já deu para sacar que isso aqui é uma equação do primeiro grau, né? Você tem que passar tudo que tem x para um lado, tudo que não tem para o outro. Então, eu vou obter da seguinte forma: 140x menos 60x igual a 4.900 menos 900. Entenda, estou isolando a variável, né? Isso aí também é conteúdo, acho que 7º ano, equação do primeiro grau. 140x menos 60, né? 140x menos 60x, 80? 80x. 4.900 menos 900 dá 4.000. X é igual a 4.000. Esse x é o x do t, né? Perdoem aqui, eu estou esquecendo de botar o t. É x do t. X do t é igual a 4.000 dividido para 80. Cancela 0 com 0. 400 dividido para 8. 50, né? 50. Então, x do t é 50. Depois que você encontra o x do t, fica fácil de você resolver e encontrar o y do t, tá bom? Bem simples. Vamos usar a outra fórmula, né, a outra parte. Agora será essa aqui, certo? E nós vamos usar ela, essa é a igualdade, para determinar o valor do y do t. Espero que caiba. Acho que cabe. Bora lá. Então, distância de B até T é igual à distância de C até T, certo? Vamos lá usar a fórmula. Então, aqui nós teremos x do B menos x do T elevado ao quadrado, mais y do B menos y do T elevado ao quadrado. Ó, se aqui você pega e subtrai o x do B primeiro, né? Vem primeiro, depois o x do T, aqui também tem que seguir essa sequência, tá? Do outro lado, nós teremos a raiz de x do C menos x do T elevado ao quadrado, mais y do C menos y do T elevado ao quadrado. Vamos substituir o que a gente conhece, que agora vai ser a maioria das incógnitas, só vai faltar o y do t, certo? O resto tudo vai ser substituível. E a gente vai desenvolver aqui a parada, certo? Então, nós teremos aqui desse lado 70, né? X do B, 70, menos 50. Como assim 50, professor? Nós descobrimos, ó, x do t é 50, mais y do B, que é 20, menos y do t ao quadrado, igual, do outro lado, nós teremos x do C, 60,
menos muriçoca, tudo bem? X do t nós descobrimos que é 50 elevado ao quadrado, mais y do c, cadê o y do c? Aqui, 50, menos y do t elevado ao quadrado. A sequência vai ser parecida com o que nós fizemos aqui, né? Eu vou cancelar essas raízes, como a gente fez aqui pela lei do cancelamento. Vou resolver esse parêntese aqui, ó, e vou fazer a potência. Do mesmo jeito eu vou resolver esse parêntese e vou fazer a potência, tudo bem? E, de quebra, ainda vou desenvolver esse quadrado da diferença e esse aqui. Espero que você consiga acompanhar. Eu vou pular aqui no mínimo uns 3 passos para que possa caber aqui, tudo bem? Então vai ficar o seguinte, essa raiz vai cancelar com essa, 70 menos 50 dá 20, e 20 ao quadrado dá 400. Aqui eu vou ter que resolver o quadrado da diferença, então vai ficar 400, que é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, fica 40yt, mais o quadrado do segundo, yt ao quadrado, igual, do mesmo jeito eu vou fazer do outro lado, 60 menos 50 dá 10, 10 ao quadrado dá 100, certo? Mais 50 ao quadrado dá 2.500, menos 100y do t, mais y do t ao quadrado. Espero que tenha dado para enxergar aí. Deu. Nem importa tanto, porque ele vai acabar cancelando com esse, ó. Apareceu y do t de um lado ao quadrado e do outro também y do t ao quadrado. Então eles se cancelam. Aqui eu vou poder somar 400 com 400, certo? Então vai dar 800. 800 menos 40y do t igual, desse lado também, então 2.600 menos 100y do t. Já percebeu que é uma equação do primeiro grau, né? Onde a incógnita é o y do t. Então passa tudo que tem y do t para um lado e tudo que não tem para o outro. Então nós teremos 100y do t menos 40y do t igual a 2.600 menos 800. É isso. Sem complicação, tá bom? Então aqui vai dar 60 y do t, espero que todo mundo tenha acompanhado, 100 menos 40, é bem simples, igual, também aqui vai ter uma subtração que vai dar 1.600, aliás, perdão, 1.800, né? 26 menos 8. Passa o 60 para o outro lado dividindo, nós vamos ter y do t igual a 1.800 dividido para 60. Cancela esse com esse zero com esse. Quando você simplifica por 10, você tem 180 dividido para 6, que é 30. Então, o y do t é 30. Logo, a coordenada da torre, né, o x do t e o y do t, as coordenadas serão 50 e 30. Esse será o par ordenado determinado da questão. Então, no caso, vai ser como a gente já imaginava, né? 50 para x e 30 para y. Ah, professor, você já sabia a resposta. Eu já tinha resolvido essa questão. Mas, de olho assim, é um pouco trabalhoso de você fazer, né? E nunca você vai ter absoluta certeza, a não ser que você faça o cálculo. Ah, professor, mas é muito trabalhoso. É, meu amigo, isso aqui estava no Enem, né? É para ser resolvido em 3 minutos. Em média, né? A média do Enem é de 3 minutos. Ou seja, desse ponto 50, 30, a distância daqui até aqui é a mesma daqui até aqui, que é a mesma daqui até aqui. Ah, professor, não ficou igual. É, meu amigo, complicado eu fazer igual, né? Porque, enfim, não sou uma máquina. Isso aqui precisa ser milimetricamente planejado. E eu não fui fazer pelos mínimos detalhes. Mas eu acredito que dê para ter entendido isso aí. Essa é a parte 3. Então nós finalizamos essa parte inicial de geometria analítica por aqui. Nós ainda temos muita coisa para aprender dentro de geometria analítica, né? Talvez eu não fale sobre as cônicas nesse momento de geometria analítica, mas com certeza eu vou falar sobre os conceitos da equação da reta e a equação da circunferência.
acompanhe o canal para que você possa ir aprendendo passo a passo como é que a gente trabalha com geometria analítica. Se tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Se gostou, dá um like. E se não gostou, de novo, deixa por que você não gostou aí nos comentários para a gente ficar sempre trabalhando e melhorando. Ok? Muito obrigado, é nóis, tamo junto, falou!